Olá! Nesse vídeo nós vamos falar um pouco do sistema de pontos do Foxus, como que você ganha pontos e como que você muda de nível com esses pontos. A primeira coisa para se fazer que vai te dar pontos é o planejamento dos jobs. Você tem que planejar 5 jobs ao longo do dia. O ideal é você fazer isso logo no período da manhã para você ter um dia produtivo, você já saber o que fazer, mas o Foxus, como é uma característica dele, ele não te trava. Você pode fazer esse planejamento ao longo do dia, só é mais interessante fazer no início. E você pode fazer esse planejamento também com antecedência. Basta colocar a data prevista que você pretende realizar cada uma dessas atividades. Então você pode programar toda a sua semana colocando 5 jobs para serem realizados por dia, que essa etapa de programação já vai ter sido feita. Depois você vai completar 4 jobs, ou seja, se você completou 80% do seu previsto, né, do seu que está lá no seu UpNext, você ganha 2 pontos, faltando somente mais um job. Esse último job que está faltando para você completar o UpNext, que são 5 planejados, ele vai te dar mais 2 pontos. Isso vai te motivar a completar tudo aquilo que foi planejado. E agora vamos ver um pouco como que você utiliza o sistema para ganhar esses jobs. Vamos mostrar um pouquinho na prática como é que isso funciona. Essa barra aqui azul, ela te mostra quantos pontos você fez no dia. Lembre-se que o objetivo é sempre fazer 5 pontos. Então eu clicando aqui, eu vejo de verde o que eu já fiz e de azul o que eu não fiz ainda e quantos pontos eu vou fazer se eu completar cada uma dessas tarefas aqui. Então, planejar 5 jobs, eu tenho que planejar 5 atividades, né? 5 jobs. Esse foi um número que a gente chegou com testes, a gente começou com 3, fez com 5, 7, 10, a gente viu que o melhor número de atividades para você planejar o seu dia, considerando um dia de trabalho de 8 horas, são 5. Mesmo que seja uma atividade grande, você pode quebrar ela em 5 para poder trabalhar durante o seu dia. Essa é a maneira mais produtiva que nós encontramos de trabalhar. E aí depois, se eu completar 80%, eu vou ganhar mais 2 pontos e 100% eu vou ganhar mais 2. Então, se a gente clicar aqui em qualquer uma dessas, né, eu vou clicar aqui no 80%, eu vou para a tela que me mostra onde estão essas atividades, né, que é o UpNext, que são aquelas que eu planejei para hoje. Vocês lembram que a gente clica em cada um dos jobs, pode mandar ele para o UpNext, e eu vejo aqui quais são as que eu tenho para fazer hoje ainda. Então eu tenho aqui ainda 5 jobs para fazer hoje e 2 eu já fiz. Lembrando que jobs privados, ou seja, aqueles que estão numa lista que não tem seguidores, eu criei essa lista Leandro que não tem ninguém seguindo, só eu que estou nela. Se eu completar esse job, vou completar aqui, ele foi concluído, mas a minha barrinha não alterou aqui. Por quê? Porque ele é um job privado, ele não conta pontos. Já essa daqui, histórico de pontos e perfil, ela está na lista empresa e ela conta pontos. Então vou completá-la. Fiz mais um job aqui, completei mais um job, estou em 60%, mais um eu já ganho 2 pontos, então vou completar mais um aqui, também de uma lista, ganhei mais 2 pontos, então estou com 3 mais 1, eu completo os 5 do dia, e aí eu fecho o meu objetivo. Esse sistema de pontos, ele serve somente para motivar o próprio usuário, ele não é compartilhado com outros usuários. Então, se você fez 5 pontos, 1 ponto, não fez nenhum ponto no dia, isso aí não vai aparecer para ninguém. O único impacto que isso aí vai ter e que vai ser compartilhado entre todas as pessoas da equipe é o seu nível. Então, só de você começar a usar o Fox, você já entra no nível 1. Você não precisa fazer nenhum ponto. Se você quiser utilizar o Fox sem trabalhar com sistema de pontos, não tem problema nenhum. Você vai ficar no nível 1, não vai fazer ponto, alguns dias vai fazer, mas não é uma funcionalidade obrigatória. Apesar de que ela é muito interessante, principalmente na sua motivação. A partir do momento que você fizer 20 pontos no mês, você vai passar para o nível 2. Então, se você fez 5 jobs durante uma semana, você já vai fazer 25 pontos. Né? Você faz 5 pontos por dia, já dá para você mudar para o nível 2 em até 4 dias. Então, esse nível ele vai acumulando ao longo do mês. Você vai lá na terceira semana, na quarta semana, você vai fazendo mais pontos. Se você fizer 40 pontos, vai para o nível 3, vai sempre de 20 em 20 pontos. Se você conseguir 100 pontos no mês, você chega no nível máximo do Focus, que é o nível 6. Só lembrando que essa mudança de nível ela acontece ao final de cada mês. Então, se você fechou o mês, por exemplo, no nível 3, no mês seguinte você começa no nível 3, você vai permanecer no nível 3 até o final do mês, a não ser que você suba de nível no meio do mês. Aí se você subir, já vai tornar visível para todo mundo, você já muda de nível. Isso daí é uma funcionalidade que o Foxus tem, para que se no começo do mês você tiver
tiver um pouco abaixo da sua média, você estiver apresentando aí uma pontuação do nível 2, ele tem até uma projeção que ele fala qual nível você vai chegar no final do mês. Você não muda o nível ainda para te dar um tempo de recuperar e no final do mês você chegar num nível mais alto. E esse nível sim, ele é visível para todo mundo na empresa. Isso é uma maneira de te mostrar se no longo prazo você está sendo produtivo ou não. E por vários estudos que nós fizemos de utilização do Fox, nós vemos que a maioria das pessoas consegue chegar no nível 4 sem problema. Então, esse nível pode ser considerado como um objetivo inicial, mas dentro da empresa você com o tempo vai subindo para chegar no nível 5 e o nível 6 ele tem um desafio um pouco maior, mas com o tempo, com a utilização do sistema, ele acaba ficando automático, essa pontuação dos 5 pontos todo dia, não dá para chegar no nível 6 sem problema. Então, se eu for aqui no meu ícone e colocar ver perfil, eu consigo ver aqui qual o nível que eu estou, quantos pontos que eu já fiz em 2015, no ano. No mês de junho, eu tenho 74 pontos, ou seja, cada dia eu fiz 5, fiz 3, fiz 1, somando o mês inteiro eu tenho 74. E aí, a cada 20 pontos que eu completo, eu troco de nível. Então, eu comecei o mês com 1, depois quando eu fiz 20 eu fui para o nível 2, 40 nível 3, 60 nível 4 e a gente pode ver aqui que se eu conseguir mais 6 pontos eu vou avançar para o nível 5. Ele até me fala quantos pontos que eu preciso por dia. O nível 4 está em vermelho, porque é o nível que eu estou atualmente. Eu estou no nível 4. E o que vai acontecer quando virar o mês? Vai virar o mês, esse número de pontos aqui ele zera, só que eu não perco o meu nível, eu continuo no nível 4. E aí o objetivo no próximo mês vai ser eu continuar ganhando pontos para poder voltar para o 2, 3, 4. Então se eu quiser me manter no nível 4 no mês que vem, eu vou ter que fazer pelo menos 60 pontos. Se eu conseguir aqui o que eu estou planejando, que é chegar no nível 5, no mês que vem eu preciso fazer pelo menos 80 pontos para não sair do nível 5. Se eu fizer menos, eu caio para outros níveis, mas lembrando que essa troca de nível, você só vai cair de nível quando virar o mês. E essa outra barrinha aqui também ela é bem interessante, é a sua projeção. Se eu tenho hoje 74 pontos, o que o sistema faz? Ele vê quantos pontos que eu tenho feito em média por dia e projeta quantos pontos que vai dar até o final do mês, considerando o número de dias úteis. Então a minha projeção está dando aqui entre o nível 5 e o nível 6. Se eu quiser fazer mais pontos, eu vou ter que fazer mais do que a minha média, mas se eu fizer a minha média, eu vou ficar aqui entre o nível 5 e o nível 6, porque se eu descer aqui eu consigo ver o meu histórico de pontos. Então a gente pode ver o meu histórico, a quantidade de pontos que eu tenho feito uma quantidade boa, final de semana aqui não conta, né? E se eu quiser ver o meu passado, eu simplesmente arrasto a barrinha aqui, eu vou ver no passado, ou então posso ver até mais jobs juntos, é só eu clicar aqui na lateral, por exemplo, eu pego histórico de mais dias e aí eu consigo sempre ver o meu passado, quantos pontos que eu estou fazendo, e uma maneira mais simples aqui de ver é quantos pontos você fez em cada dia. Então se você quiser ver, 5 pontos fica verdinho, 3 pontos fica amarelo, e quando você não faz ponto nenhum, ó, teve um dia aqui que realmente eu não consegui fazer ponto nenhum, eu recebi 0 pontos, 1 ponto laranja, e assim você vê o seu histórico.